O custo da energia proveniente de fontes habituais para aquecimento de água, como eletricidade e derivados de petróleo, tem crescido de forma acentuada nas últimas décadas, e sua disponibilidade tem se tornado mais restrita. O aproveitamento da energia solar se torna uma alternativa cada vez mais atrativa e economicamente viável em longo prazo. O sistema de aquecimento de água a partir do aproveitamento da radiação solar pode ser considerado uma variante de uma instalação de aquecedor de acumulação com mais de uma fonte de energia, onde além da energia solar, há uma segunda fonte energética, geralmente a eletricidade e eventualmente o gás, para suplementar o aquecimento nos períodos de insolação insuficiente. O fornecimento de energia solar não é constante ao longo das 24 horas do dia, dado que à noite ela não está disponível e nem é perene ao longo do ano, pois a intensidade da radiação varia ao longo das horas do dia, com as estações do ano e segundo as condições atmosféricas locais, nebulosidade, etc. Assim, torna-se imprescindível o armazenamento da água aquecida a partir da radiação solar. De fato, as condições médias no país apontam para um aproveitamento de 6 a 7 horas diárias de insolação. Um típico sistema de aquecimento de água a partir da energia solar, portanto, constitui-se de um conjunto de placas solares interligadas entre si que captam a radiação solar e transferem o calor para a água que nelas circula, associado a um depósito ou tanque de armazenamento de água quente, por sua vez, geralmente dotado de uma segunda fonte energética, para o sobreaquecimento da água, como esquematicamente ilustrada na figura. O sistema de aquecimento de água pode ser indireto, em que a água de um circuito fechado circula continuamente pelos painéis solares, recebendo calor, para depois cedê-lo à água que será utilizada na instalação predial de água quente através de um trocador de calor apropriado. Neste caso, essa água dentro do circuito fechado é geralmente desmineralizada e dotada de algum aditivo químico que favoreça a transferência de calor, como etileno glicol ou propileno glicol. Entretanto, os sistemas de aquecimento mais frequentes não são indiretos. Neles, a mesma água que circula pelas placas recebendo calor da radiação solar fica estocada no tanque de acumulação e é distribuída aos pontos de utilização de água quente sem qualquer separação, caracterizando o sistema de aquecimento direto. A captação e absorção de energia solar e transferência de calor para a água ficam por conta de placas apropriadas conhecidas como painéis coletores solares, constituídos por uma câmara predominantemente bidimensional, constituída geralmente por uma caixa de alumínio dotada de uma ou duas placas sobrepostas de vidro como tampa e de uma camada de isolante térmico ao fundo e nas laterais, comumente uma grossa manta de lã de vidro ou lã de rocha, ou ainda de poliuretano expandido. Entre esses elementos é disposta uma placa captora metálica de cobre ou alumínio, recoberta com pintura anodizada fosca preta para melhor absorção da radiação solar, ao qual se ligam múltiplos tubos paralelos capilares de cobre ou alumínio ligados em forma de grelha, por onde escoa a água em aquecimento que passa a absorver calor à medida que acende dentro desses tubos. Dessa forma, o princípio de funcionamento de um painel coletor solar se baseia no chamado efeito estufa, onde a luz solar, com incidência direta ou mesmo difusa na atmosfera, ao atravessar a placa de vidro, sofre uma redução de frequência, com consequente aumento no comprimento de onda da faixa visível 0,5 a 3 micra, em que o vidro se mostra transparente, para a faixa de radiação infravermelha 5 a 7 micra, na qual o vidro se torna refletor como um espelho e que é, em grande parte, absorvida pela placa metálica preta, cuja temperatura, em consequência, se eleva consideravelmente. Grande parte desse calor é transmitido por condução para os múltiplos tubos metálicos capilares contendo água em circulação, que, assim, tem sua temperatura elevada, chegando mesmo a atingir 80 graus Celsius em dias de boa insolação, com potência térmica de até cerca de 950 kcal por hora, ou 1,1 kW para cada metro quadrado efetivo de placa num dia claro de verão. Entretanto, é comum uma elevação da temperatura da água em cerca de 40 graus Celsius, por exemplo, de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius.